Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e no dia de hoje vamos dar sequência aqui à nossa programação, né, que está bastante recheada e bastante com conteúdo muito bom, né? Conversando com os temas que a gente sempre aqui conversa, né, sobre, né, política nacional, sobre a situação e a vida dos trabalhadores, os serviços públicos e muito mais. E no dia de hoje, né, agora no começo da tarde, vamos conversar aqui com um assunto que eu particularmente, né, acho de extrema importância e que, né, o mesa de debates, né, vem dando um certo enfoque sobre a questão, né, da empresa dos Correios, né? É a segunda live que a gente faz sobre esse tema este ano, né? Primeiro conversamos aí com o Geraldinho e agora o meu convidado aqui é o Emerson Marinho, da Secretaria da Comunicação da FETEC, né? Federação aí dos Correios, né? Dos excetistas. Então, sem muita demora, tudo bem, Emerson? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Olá, Guilherme. Quero agradecer o convite aqui em nome da Fentech. Obrigado por nos receber aqui na mesa de debate. Um importante espaço para estar difundindo sobre a política brasileira, sobretudo sobre as ações dos atores que compõem a política, né, como as empresas públicas, e o Correio não é diferente disso. Eu sou Emerson Marinho, sou secretário de comunicação da Fentech e diretor da CUT Nacional. A gente tem uma atuação na nossa militância há mais de 20 anos no movimento sindical e, nesse último período, desenvolvi a atividade e a tarefa de secretário de comunicação da nossa federação, que congrega mais de 60 mil trabalhadores, né, a nível de Brasil, onde tem 31 sindicatos filiados e fazendo a luta contra a privatização no governo Bolsonaro. Agora, no governo recém-assumido, no governo Lula, o projeto de lei 591 foi arquivado e agora a nossa luta é para reestruturar e reconstruir nossa empresa, a exemplo do que está acontecendo com o Brasil. É isso, Guilherme. Maravilha, então, Emerson. Emerson, você falou um pouquinho, eu queria que você aprofundasse mais, né? Nesses últimos 4 anos, o Correios aí passou por uma situação bastante complicada aí, né, com o governo anterior, né? Eu queria que você fizesse um balanço, né, do que foi aí, né, esses últimos 4 anos. Perfeitamente. Vou até me atrever e pedir licença para fazer um balanço um pouquinho antes dos 4 anos, porque essa nossa luta contra a privatização ela começa após ao golpe, né, institucional comandado pelo Temer, tirando uma presidenta legitimamente eleita nas urnas, que era a presidente Dilma, e construído o impeachment. A partir do impeachment, né, nós vivenciamos duros ataques na nossa empresa, com sucateamento, já no governo Temer, comandado no Ministério das Comunicações pelo Kassab, aí de São Paulo, né, onde quem presidia a nossa empresa era o Guilherme Campos, um comerciante e ex-deputado federal da região de Campinas, onde começou com o processo de sucateamento, fechamento de agência, dentre outras mazelas. Já no governo Bolsonaro, em 2019, nós iniciamos a nossa luta contra a tentativa da reativação de um projeto de lei da quebra do monopólio, comandado pelo Eduardo Bolsonaro, eleito por São Paulo, deputado federal, e o general Pertinelli, de Goiás, onde tentavam, dentro do Congresso, abrir essa discussão, porém, ela, por ser uma discussão que demanda de um debate de emenda constitucional, não foi à frente, e aí já em 2020, início de 2021, o governo Bolsonaro mandou, com iniciativa do Executivo, para a Câmara Federal, o PL 591, que versava sobre a privatização dos Correios. Nós fizemos uma luta muito intensa no ano de 2021, infelizmente, a correlação política dentro da Câmara dos Deputados, sob comando do Arthur Lira, ela era uma correlação frágil,
onde no dia 5 de agosto, sem debate nenhum, sem ter passado por nenhuma comissão, o Arthur Lira passou o rolo compressor e aprovou na Câmara esse projeto, mesmo a gente fazendo muitos movimentos nacionais, né, organizando a categoria, a nossa correlação de força na Câmara era uma correlação de força inferior à do governo Bolsonaro. E aí foi mandado para o Senado Federal. Já no Senado Federal, nós tivemos uma outra estratégia, né? Porque, infelizmente, o movimento sindical, os trabalhadores, pensavam que na Câmara ia ter oportunidade de debater a fundo esse projeto, mas não houve, porque o rolo compressor Arthur Lira atuou, porém no Senado foi diferente. Estabelecemos um comitê permanente dentro da liderança do PT do Senado, sob o comando do senador Paulo Rocha, do Pará, que nos recebeu e nos ajudou a traçar toda a estratégia, junto com o chefe de gabinete Vilmar Lacerda, aqui de Brasília, onde nós começamos a ter uma atuação diferente, que não era só uma atuação de enfrentamento e confronto no debate colocado na ordem do dia, mas muito mais de articulação política pelos bastidores do Senado. E aí conseguimos que o presidente Rodrigo Pacheco designasse para que passasse pelo menos em 2 comissões. Uma delas foi a CAI, né, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que era presidida pelo senador Otto Alencar da Bahia, onde, após vários debates, junto ao senador e alguns senadores, ficou a sensibilidade desses senadores que realmente aquele projeto se tratava de um ataque frontal à soberania nacional com o fim de uma empresa com mais de 350 anos. E aí o senador Márcio Bittar do Acre tentou fazer um relatório para ser votado na CAI, que não teve acordo, foi rejeitado, e com isso nós fomos postergando esse processo do andamento do PL dentro do Senado, com o apoio, inclusive, tenho que ressaltar aqui, do senador Renan Calheiros, do MDB, senador Eduardo Braga, que tinha uma opinião diferente sobre o modelo de privatização, ele apostava na abertura, e a gente não tinha concordância com isso, com a abertura de capital, mas que foi, naquele momento, um parceiro que nos ajudou a travar, né, a engrenagem de continuidade do projeto de lei 591 na Câmara, que, sobretudo, para nós é inconstitucional, porque era um projeto que tentava dar uma rasteira na Constituição, na Constituição Federal, porque ela está, dentro dela, está lá no seu arcabouço, que os Correios, por segurança nacional, é uma empresa com garantia, né, só podendo ser com garantia de permanência e sobrevivência dentro não é segurança, quero dizer, me fugiu a palavra, mas que está garantida dentro do arcabouço constitucional e só poderia ser mudada a natureza jurídica dos Correios através de uma proposta de emenda constitucional, que não aconteceu. Mas chegamos ao final do ano 2022, fizemos vários debates, fizemos, inclusive, várias atividades físicas, como caravanas em Brasília dos trabalhadores, e conseguimos ultrapassar o ano de 2022 sem que o projeto fosse votado. Já no ano 2022, de 2021, aliás, ultrapassamos 2021 sem que o projeto fosse votado. Já no ano de 2022, reativamos o nosso comitê em defesa dos Correios, dentro do gabinete do senador Paulo Rocha, onde, por consequência de ser um ano político, vários senadores não quiseram botar a mão nessa matéria espinhosa, antipopular, que era acabar com uma empresa de 356 anos, 357 anos, que agora vai completar em março 358 anos de existência. Então a luta ela foi muito árdua, ela demandou muita energia da nossa federação, organizando os sindicatos e, consequentemente, organizando os trabalhadores na base, mas, sobretudo, a energia de estarmos de prontidão dentro do Senado Federal, construindo alianças e acordo para que esse projeto
não fosse votado no ano de 2022 e acabamos tendo êxito, no ano de 2021, e acabamos tendo êxito já no ano de 2022. Como eu falei, não encontrou um ambiente político e o senador Otto Alencar, junto com o senador Paulo Rocha, né, nosso líder do PT no Senado, garantiu que essa matéria não ia à votação, frustrando, então, todos os planos do governo Bolsonaro, Paulo Guedes e o garoto de recado lá, o playboy, que estava no Ministério das Comunicações, Fábio Faria, que sequer conseguiu ser candidato no seu estado. Então, para nós foi uma vitória muito grande e agora nós temos uma tarefa que é reconstruir a nossa empresa diante de todo o sucateamento que foi colocado no governo Bolsonaro. Perfeito, Emerson. Emerson, mas assim, você colocou uma coisa que eu, na verdade, estava pensando aqui enquanto você falava, uma preocupação. É, o Arthur Lira, né, apesar da troca do governo, ele continua sendo o presidente da Câmara. Né? Não existe o receio, né, a avaliação de que, né, o Arthur Lira paute essa questão aí da privatização dos Correios, mesmo o atual governo sendo contra, né, mas apesar disso a gente sabe que tem uma Câmara conservadora, né, você acha que não corre esse risco do Arthur Lira pautar novamente esse projeto? Bem, Guilherme, como era um projeto de lei de iniciativa do Executivo, não corre mais esse risco, porque o presidente Lula, no dia 1º de janeiro, quando foi empossado, assinou alguns decretos e, dentre eles, estava a revogação da intenção do governo federal em privatizar os Correios, ou seja, esse projeto não existe mais, não tem interesse, foi arquivado no Senado Federal, ele não volta para a Câmara, né, e vai ser extinto, por iniciativa do governo federal. O governo Lula, através de seus interlocutores, do próprio presidente Lula, manifestou diversas vezes que, durante a campanha, que não tinha a menor intenção de privatizar Correios, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Infelizmente, a Eletrobras acabou, por consequência daquela medida provisória criminosa do governo Bolsonaro, sendo consumada em 2022 a privatização da Eletrobras, porém, os Correios hoje não há mais risco, nem que o Arthur Lira queira. Apesar que nós sabemos que pode surgir a qualquer momento, de iniciativa parlamentar dentro desse Congresso, um projeto para ou quebrar o monopólio ou novamente se discutir a privatização. Isso faz parte do jogo político e do interesse que tem a Câmara de Deputados e o Congresso Nacional. Só que nesse ambiente de início de governo, eu não acredito que nenhum deputado, mesmo ele da base de oposição agora, como o PL e outros partidos, tenham condição de reunir assinaturas suficientes para colocar um novo projeto na Câmara. Pois bem, esperamos que não coloque, né? O Emerson, você fala aí de reconstruir os Correios, né? Como fazer isso, né? Como reconstruir a empresa, né? Quais são as tarefas, os desafios aí dessa reconstrução? Guilherme, não é uma tarefa fácil, porque a exemplo da máquina pública, aonde Bolsonaro, e eu quero abrir aqui um parêntese, né? E só quadrilha botou a mão, e fecho o parêntese aqui novamente, foi um desastre total. Haja vista, quem tem acompanhado aí, as condições que ficaram o Palácio da Alvorada, né? As últimas reportagens que saíram no Metrópole, da maneira desrespeitosa e dilapiadora que ele atuou dentro do próprio Palácio do Planalto, inclusive levando até as peças de picanha, camarão e bacalhau que estavam na despensa. Você vê que é um pessoal muito baixo, a ponto de matar várias carpas presenteadas pelo imperador japonês para catar as moedas, como a Michele Bolsonaro fez lá, com o esvaziamento do fosso do espelho d'água à frente do Palácio da Alvorada.
E no Correio não é diferente. Eles sucatearam ao máximo, diminuíram o número de funcionários, sucatearam as unidades, né? E isso impactou, logicamente, na qualidade de serviço prestada à população brasileira. E aí qual é a nossa tarefa agora? A nossa tarefa agora, junto com o novo presidente que tomou posse no dia de ontem, segunda-feira, Fabiano Silva, é dialogar com ele a nossa intenção, né, de participar desse processo da reconstrução física e da imagem da nossa empresa junto à sociedade brasileira. Para isso, a primeira coisa que tem que se fazer para retomar a qualidade de serviço é o nosso presidente Fabiano Silva se debruçar sobre a necessidade de realizar um concurso público para a contratação de novos funcionários. Por quê? Porque desde 2011 a empresa não realiza concurso público. Nós tínhamos 124 mil funcionários e hoje temos 85 mil, ou seja, 40 mil funcionários a menos, onde a população cresce todo dia e os pontos de entrega também com os condomínios habitacionais, com novos pontos de entrega. É claro que nós vivenciamos uma nova realidade, que é a diminuição da área postal, ou seja, aquilo que a população recebe enquanto carta, enquanto fatura. Porém, por outro lado, nós temos um aumento significativo do qualificado, que nós chamamos de qualificado, que são os objetos com me fugiu a memória, mas são os objetos rastreáveis, que são os objetos que são SEDEX, PAC, com etiquetas, né? Que a gente chama de qualificado. E aí, o tempo de entrega é maior. Se você demora 20 segundos para colocar uma fatura na caixinha, para você entregar um cartão, por exemplo, ou um talão de cheque, você demora no mínimo de 3 a 5 minutos para poder fazer esse atendimento, colher a assinatura, dentre outras formalidades que exige esse tipo de entrega. Então, aumentou bastante. E o brasileiro, por si só, nós sabemos que tem mais de 30 milhões de brasileiros na exclusão digital. Embora a gente esteja aqui falando, através do advento tecnológico, com a facilidade, tem muitas pessoas no rincão desse país que não têm acesso à banda larga, não têm acesso à internet, que ainda dependem de receber as suas faturas físicas de papel, né, de maneira postal, ainda utilizam o meio de comunicação manuscrita postal, que são as cartas, e que a gente precisa considerar que essas pessoas têm que ter inclusão de cidadania. E os Correios, como está presente em todos os 5.570 municípios, é um órgão de completa inclusão de cidadania, porque ele atua em todo o território nacional, fazendo que tenha um braço do Estado. Então, esse processo de reconstrução ele vai primeiro, claro, pela realização de concurso público e depois de criar-se uma matriz de negócio focada no fortalecimento da empresa. Os Correios hoje, nós sabemos, e eu faço parte de uma setorial de logística dentro do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que o Correio hoje, mais do que uma empresa do setor postal, ele é uma empresa de logística. Então, o mercado de logística é emergente, pujante no nosso país e não está restrito apenas à discussão do e-commerce, de entrega de encomenda. Nós temos muitas outras coisas para fazer. Nós temos o Balcão Cidadão, onde você pode utilizar os Correios em todo o país para ser um ente do Estado brasileiro, né, garantindo cidadania com emissão de documento. Nós temos a possibilidade, através da nossa frota própria. Eu tenho a língua presa, companheiro, me perdoe aí, tem hora que, quando emendo o R, é difícil sair de uma vez. Aí eu tenho que pausar. Mas dentro da nossa frota própria, fazer deslocamento de materiais ou criar grandes hubs para você poder guarnecer água defensiva, que às vezes o cara na fazenda não tem espaço para isso, e nós podemos fazer isso, não só guardar, mas de forma de um contrato temporal, que você se entregue periodicamente os defensores agrícolas, dentre outros milhões de serviços que nós estamos colocados dentro da logística. Então, o Correio hoje pode ser uma das empresas mais fortes, públicas,
do Brasil. Não querendo aqui fazer uma comparação entre Petrobras, né, e Correios, que a gente sabe que a extração de petróleo e busca de energias renováveis, que é a atuação da Petrobras, é muito pujante, mas nós, no setor de logística, podemos estar para a par aí com a Petrobras como uma das maiores empresas e garantidora de inclusão, de cidadania e desenvolvimento socioeconômico desse país. Certo, Emerson. E Emerson, para o ouvinte, né, ficar consciente, entender por que devemos ser contra a privatização e também a quebra do monopólio da empresa, né? Por que devemos ser contra essas duas medidas? Guilherme, eu vou usar uma frase que a gente utilizou no enfrentamento contra esse desmantelamento do serviço público para a população brasileira. Primeiro, porque se é público é bom. Se é público, é para todos, ou seja, você não tem distinção de classe social. Então, a defesa de um correio público, ser contra a privatização, vem primeiro porque você atende a todos, sem exceção, independente do seu poder econômico. Ou seja, desde o milionário ao mais vulnerável socialmente, o correio, por ser uma empresa pública, ele tem que atender. Ele não visa o lucro, e sim a prestação de serviço à população. Diferentemente de DHL, FedEx, Jadlog, dentre outras que atuam no mercado do e-commerce, que, na verdade, privilegiam os corredores comerciais. O que são os corredores comerciais? São áreas determinadas aonde passa um dinheiro, onde dá lucro você atuar, seja ela nas metrópoles desenvolvidas, ou seja ela nas cidades mais afastadas, mas que também são desenvolvidas. Então, a gente chama isso de corredor comercial. Né? O corredor comercial hoje está entre Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e chega a Pernambuco numa linha, mas também não é assim, um estado que tem um superávit pujante. Então, a privatização, o que ela faz automaticamente? Além de restringir o cidadão de ter a oferta do serviço de maneira universal, ela também divide por classe econômica. O que é? Você quer botar um SEDEX do Rio de Janeiro, da onde eu moro, né? Mesquita, área da Baixada Fluminense, lá para Cruzeiro do Sul, no Acre, o correio você vai encontrar uma tarifa média aí, até 300 gramas, de R$60. Se você for colocar numa dessas empresas de logística, você vai pagar de R$250 a R$600, vai depender. Então, assim, aí você já avisa o aumento das tarifas, porque não tem compromisso com o social. E o correio, por ser uma empresa pública, ela tem que ter uma tarifa que atenda a população em geral. Segundo, é o sucateamento. Nós estamos vendo, embora tenha tido aí, todo mundo fala muito do avanço tecnológico, que isso, com privatização ou sem privatização aconteceria na área de tecnologia da telefonia, falar porque a privatização foi bom, todo mundo teve acesso a celular. Isso já ia acontecer naturalmente. Agora, o que ninguém lembra é que essas empresas são as recordistas no órgão de defesa do consumidor por reclamação por serviços precários ou muitas vezes nem ter serviço. Outra questão, também sobre a privatização, a falta de garantia de você ter um serviço de qualidade com uma tarifa justa. Por exemplo, hoje, usando o exemplo da telefonia de novo, a maior tarifa do mundo de telefonia celular é aonde? É o Brasil. É o Brasil. Você pegar aí, tanto é que a gente, teve uma expansão muito grande, teve, mas o custo que a gente paga por um serviço precário, quem tem hoje a questão de internet, em algum lugar e não chega a internet, você não tem a democratização da distribuição digital, de banda larga digital. Então, no Correio, também você teria esse problema com a privatização e um aumento significativo das tarifas. Sobre a quebra do monopólio, o porquê defender a manutenção do monopólio postal? Como eu disse aqui no início, você tem uma queda
no setor postal, na atividade de carta manuscrita, essas questões todinhas. Mas o monopólio postal, inclusive, ele está ligado na questão da segurança postal, da segurança nacional. Por quê? Se você tiver uma guerra, e vamos supor, igual está acontecendo na Ucrânia agora, lá na guerra, e na Rússia, se você tiver setor estratégico que for bombardeado e você não tiver comunicação por internet ou via satélite, qual é a maneira que você vai estar se comunicando com seus exércitos ou com os órgãos de defesa de Estado? É através das correspondências. E você vai entregar isso na mão de qualquer um? Ou você vai entregar na mão de um ente que você tem certeza que vai levar essa correspondência sigilosa? Então, assim, você não tem garantia nenhuma. Outra coisa também, falando no nosso mundo normal aqui de cidadão, você prefere ter uma empresa pública que tenha a obtenção do monopólio postal para garantir o sigilo das suas cartas ou deixar na mão de qualquer um, infelizmente, nesse processo de precarização da classe trabalhadora, em empresas terceirizadas, sem critério nenhum, e as pessoas terem acesso àquilo que você escreveu, mandou como mensagem, ou até mesmo correspondência de cunho financeiro que você vai receber do seu banco e outras pessoas vão ter acesso, saber, inclusive, qual é o teu saldo, qual a sua movimentação, para que depois você fique sujeito aí a gente sabe como é que funciona a criminalidade no país, as pessoas obterem essa informação para poder tratarem planos criminosos contra você e sua família. Então, o monopólio postal ele vai muito no sentido de garantir a segurança, né, e a soberania nacional, mas também de garantir o direito de sigilo do cidadão e da cidadã brasileira sobre as suas correspondências. Então, por isso que a gente defende aí não só o monopólio, contra qualquer privatização. Empresa pública, ela está ali para servir o povo brasileiro. Ela não visa lucro. E por isso a importância de você ter uma empresa pública. Porque, como eu já disse aqui, você não é medido pela sua classe social. Você não é medido pelo seu poder econômico. Você é medido pela sua cidadania. E aí você é atendido. Coloco entre esse argumento que eu estou fazendo aqui, um exemplo bem clássico. No início do governo Bolsonaro, tinha um ministro da Saúde chamado Mandetta, que é médico, que defendia a privatização do SUS. Quando veio a pandemia, que foi uma crise sanitária mundial, né, com colapso no sistema de saúde mundial, quem foi que deu a resposta e conseguiu, apesar da falta de responsabilidade desse governo, né, com as ações preventivas, para que as pessoas não tivessem Covid, mas quando teve o surto de Covid, quem segurou foi o Sistema Único de Saúde, o sistema público, porque os hospitais privados estavam rejeitando pacientes. Então, e depois o Mandetta assume que é um erro a privatização do SUS e passa a ser um defensor da saúde pública coordenada e regulada pelo Ministério da Saúde através do SUS. Então, por isso que nós devemos ser contra a privatização. A privatização da Eletrobras foi consumada. O que aconteceu de imediato para o consumidor? Aumento na tarifa de energia. E aí, se a privatização fosse tão boa na qualidade de serviço igual as pessoas defendem do campo do poder econômico, né, que retentores de que foi que ficaram lá, onde a Isolux, uma empresa espanhola que detém o poder da distribuição no Amapá, mas a sede dela é em Santa Catarina, deixou o pessoal lá e quem teve que socorrer? A Eletronorte. A Eletronorte que teve que ir lá socorrer as 700 mil pessoas no estado do Amapá para sair do escuro. Então, porque se não fosse público, o que ia acontecer? Ia ter que esperar a Isolux falar que tinha dinheiro para comprar um gerador, para transportar, e a população amapaense estaria até hoje isolada na escuridão. Porque é assim que funciona. Aonde dá lucro, eu atuo rápido. Aonde não dá lucro, eu deixo ver quando eu vou ter a capacidade financeira para poder atender e atendo. Não tem compromisso com o social. É isso, Guilherme. Certo, Emerson.
E, Emerson, vou falar uma questão aqui, né? É uma coisa que eu percebo, inclusive como usuário dos Correios e quando, né, eu uso também outras serviços de outras empresas, né? O pessoal fala muito, né, que os Correios é ineficaz, tudo mais, só que assim, fazendo um comparativo, né, entre as entre os Correios e as empresas privadas, os Correios é bem mais eficiente do que as outras empresas. Eu queria, né, conversar com isso, né, com você. Por quê? Por que dessa eficiência maior dos Correios quando, sei lá, eu peço alguma coisa, né, os Correios entregam mais rápido do que as outras empresas, né? Qual que é o motivo disso, na sua opinião? Não, primeiro que é importante que você fale isso, porque embora tenha esse discurso da deficiência que tem ocorrido ao longo do tempo, que eu até já expliquei um pouco aqui no início, que foi uma estratégia do governo Bolsonaro para sucatear e colocar a opinião pública contra nós, os Correios há mais de 10 anos vem figurando em uma pesquisa nacional como uma segunda instituição mais confiável pela população brasileira. Isso da seleção Raider e dentro daquele outro medidor que tem lá, seleção Raider, e na Câmara Comercial Brasileira, que eu esqueci o nome que se dá agora, e o Correio figura entre as três primeiras. Já figurou em segundo, né, perdendo para a família, ficando na frente de bombeiro, e já ficou em terceiro, perdendo para a família e bombeiro. Mas está sempre ali como uma das instituições mais confiáveis. Né? Esse processo de rapidez da entrega, ele varia muito, né? Como eu falei, o Correio ele trabalha comprado, estipulado dentro de portarias ministeriais, onde nós temos a encomenda expressa, temos a encomenda lá, o PAC, e temos uma outra modalidade que é o simples, que a gente chama de simples, que tem um prazo mais dilatado para entrega. Mas, na maioria das esmagadora das vezes, os Correios ele consegue antecipar todos esses prazos colocados pelas portarias ministeriais, né? Que é D mais um, D mais dois, D mais três, é um dia mais um dia mais dois, um dia mais três. As áreas mais remotas, nós temos um prazo de entrega um pouco mais diferenciado. Porém, Guilherme, a gente consegue estar sempre atendendo a expectativa da população brasileira, no sentido da ofertação do nosso serviço, com a qualidade da entrega e prazo previsto. Agora, é claro que nesses últimos anos nós fomos bastante sucateados, nós estamos num país, estamos falando de um país que tem 220 milhões de pessoas aproximadamente, e que nós temos aí cidadãos economicamente ativos na ordem de 120 milhões. Então, por aí você tira uma média de como é que seria por logador. Eu estou esperando fechar esse último censo do IBGE, ainda não fechou, foi prorrogado, para a gente ter uma leitura mais completa sobre a situação demográfica do país, mas você pega uma população vamos botar aí, 150 milhões de pessoas, com 85 mil funcionários, dentre eles 50 mil carteiros, que é o que atende a ponta, né, que vai estar diariamente na casa da população. Se você pegar em termos de percentuais, dá menos de 0,5%. Então, é uma mão de obra para ofertar um serviço inferior do que a necessidade. Você pega os Estados Unidos, por exemplo, você tem o Correio Norte-Americano, tem 600, já teve 900 mil. Já teve 900 mil funcionários. Hoje tem 650 mil funcionários. Por uma população de 230 milhões, 240 milhões. Então, e se você pegar os Estados Unidos, não abre todo dia um ponto de entrega igual aqui no Brasil, com as ocupações feitas por quem não tem onde morar, que são as ocupações feitas em morro, em áreas, né, acidentadas, que acabam se tornando em grande loteamento. Aqui no popular, no Rio de Janeiro, a gente chama de favela, comunidade, mas, queira ou não queira, isso acaba tendo um novo ponto de entrega. E a gente acaba, depois que a prefeitura regulariza lá, coloca água, luz, o Correio cria o CEP e começa a entregar. Então, dentro das possibilidades,
a nossa qualidade na entrega do prazo previsto é muito boa. Agora, é claro que agora com o novo governo a gente espera melhorar ainda mais. Certo, Emerson. Emerson, falar um pouquinho aqui, né, de um tema que o pessoal fala bastante, né, que é a questão aí do caso, né, da corrupção da Postales, né? O que aconteceu, né, primeiramente, né, e como que você vê este caso aí da Postales, né? Acho que é importante a gente dialogar sobre isso, né, porque tem muita gente que questiona e pega essa questão, né, dos Correios para poder, né, inclusive defender a privatização. Sim. Primeiro que é importante ressaltar que a questão do postário, que é o nosso fundo de pensão, complementação de aposentadoria, ele não pega um centavo do governo federal. Todo esse rombo e malversação de recursos que teve com a corrupção dentro do postários, ele está sendo pago pelos trabalhadores e a parte patrocinadora, que é a empresa, que é o chamado equacionamento, que é uma regra da Previc, que quando você tem um default, ou você tem um prejuízo no fundo, você tem que equacionar, e você tem duas maneiras. Ou você estipula uma contribuição extraordinária, ou você diminui o benefício rateado em cima da complementação. E é um caso muito grave, não dá para passar pano nisso. Teve, sob o comando do Postal muitos anos, e as pessoas têm que lembrar, e que não é a primeira vez que acontece isso, que o Postal teve que ter tido aporte e o saldamento, um processo de corrupção de indicações políticas. Quem comandava o Postal, todo mundo sabe a época, era o MDB. A gente não pode deixar de falar isso aqui, certo? Por mais que hoje a gente tenha um diálogo, como eu falei aqui com o senador Renan, com o Eduardo Braga, que fazem parte do MDB, que foram fundamentais nessa luta contra a privatização, nos ajudaram, o MDB que geria o nosso fundo de pensão. E aí teve tudo que vocês acompanharam aí nas notícias, né, naquela operação Greenfield, onde os administradores contratavam corretores que pagavam taxa de corretagem superfaturada e investiam em papéis podres, né? Mas isso foi fruto da indicação política vinda do MDB e que está sob investigação e que nós condenamos. O que nós queremos? Nós queremos, primeiro, que as pessoas que fizeram cometer esses crimes sejam responsabilizadas. E estas sendo responsabilizadas, que devolvam todo o investimento mal feito que eles fizeram. Por exemplo, nós temos aí, ninguém fala, o ABY Mellon, que é o Banco de Nova York, que era o portador da carteira de investimento. E foi ele que sumiu com quase 3 bilhões de reais, agora atualizado dá mais de 7. E a gente quer que responsabilize quem era o gerenciador da carteira, que era o ABY Mellon, e que ele devolva esse dinheiro, para que os trabalhadores reponham pelo menos parte desse dinheiro que a gente conseguiu rastrear de volta no nosso fundo de pensão. Após a crise do Postal, não só Postal, mas como outros fundos de pensões, a Previc endureceu muito a fiscalização e a regulamentação. E a gente entende que precisa ser, a todo momento, olhar muito de perto isso. O problema que nós temos, Guilherme, é que esses fundos de pensões, caixas de assistências, elas são fruto de indicação política, né? E uma falta de democratização de acompanhamento dos participantes, que somos nós, que bancamos o fundo de pensão. Por exemplo, nós conseguimos aprovar em 2008, 2010, a eleição direta para diretor do fundo de pensão, de funcionário da casa. O governo Bolsonaro veio e retirou isso. Não quer que nenhum trabalhador fiscalize o seu próprio dinheiro. Acabou com a eleição direta. Então, assim, enquanto for as indicações políticas, e a gente sabe que empresa pública tem indicação política, que isso é normal, o que é anormal é cometer corrupção. Isso a gente não pode normalizar. Mas dentro do jogo político a gente sabe que há as indicações políticas. Mas o que nós queremos? A paridade no acompanhamento do nosso dinheiro. E para isso acontecer, nós temos que ter metade da direção indicada pelos trabalhadores ou eleita pelos trabalhadores, que foi o que o governo Bolsonaro acabou. Só fazendo um parênteses aqui, porque essas novas gerações
bolsonarista e que segue esse fascismo aí, gosta de falar muito do fundo de pensão. O fundo de pensão foi criado pelos militares e foi dilapidado por diversas vezes. O nosso fundo de pensão Postales. Por diversas vezes nós tivemos que ter aporte do governo federal antes da década de 90, porque os militares meteram a mão no nosso fundo de pensão. A exemplo da classe política mal intencionada, que também meteu a mão no nosso fundo de pensão e cometeu um processo de corrupção. Corrupto, o lugar dele é na cadeia. Não temos dúvida disso. Só que os trabalhadores não podem pagar o preço das indicações políticas que trazem prejuízo para os trabalhadores. Então, por isso que hoje nós estamos discutindo a redemocratização do nosso fundo de pensão com a volta da eleição de metade do corpo diretor sendo funcionário de carreira dos Correios, para que nós somos os maiores interessados na nossa aposentadoria, possamos tomar conta e acompanhar os investimentos que são feitos dentro do nosso fundo de pensão. Nós temos o BD, que é o plano de benefício definido, que está saudado, não tem dinheiro, que é esse plano que figurou sobre esse processo de corrupção. Nós temos o CV, que é o contribuição variável, que é o chamado postal prévio. Esse não tem problema nenhum, né? Pelo menos até agora, no nosso conhecimento. Ele é um plano bem mais novo, que começou a partir de 2008, que cada funcionário designa quanto ele contribui até um limite de percentual de acordo com o seu cargo dentro da empresa. E tem agora uma tentativa de golpe do governo federal de Bolsonaro, remanescente de Bolsonaro, que foi travada na semana passada, de criar o CD, que é o Contribuição Definida, onde eles vão extinguir todos os planos existentes, colocar tudo dentro de uma cesta só e tirar a responsabilidade da patrocinadora de investir no nosso fundo de pensão, deixando só conosco participante. Só que a patrocinadora continua indicando os dirigentes. Ou seja, não quer ter responsabilidade nenhuma, mas quer ter controle sobre o nosso dinheiro. E nós não vamos aceitar isso. Então, dinheiro para garantir a complementação da nossa aposentadoria, que é revertido e bancado com o suor do nosso trabalho diariamente nas nossas contribuições. Não tem aporte nenhum no governo federal. Então, somos totalmente contra ao aparelhamento político desacerbado, né, porque a gente sabe que a empresa pública tem, mas queremos dirigir paritariamente e queremos que os corruptos que cometeram os crimes sejam punidos e que o dinheiro seja repatriado para o nosso fundo de pensão. Sim, Emerson. Emerson, uma coisa que me incomoda bastante, né, que eu escuto, né, muito sobre os trabalhadores dos Correios, né, é de que os trabalhadores dos Correios em 2018 apoiaram a eleição do Bolsonaro, apoiaram o golpe institucional, né? Tem até uma foto icônica que não é desse período, né? Que acho que vale a pena colocar, né? Dos trabalhadores queimando uma bandeira do PT, e muita gente pega isso para dizer em poucas palavras que os trabalhadores dos Correios têm mesmo que se ferrar. Né? Você é um cara né, dirigente dos Correios, né, desculpa, dirigente aí da Federação, né, dos Trabalhadores Excetistas, e também, né, enquanto militante da CUT, como que você vê essas questões, esse tipo de argumento? Né? Esse tipo de argumento atrapalha ou a luta ou colabora? Né? Como que você vê essa questão? Primeiro, esse tipo de argumento, ele é um argumento frágil, superficial, porque você não pode pegar 80 mil trabalhadores, ou à época 100 mil trabalhadores, e colocar dentro de um só pote, dizer que todos são iguais. Estou dirigente, né, da nossa federação, meu mandato termina agora 1º de julho, sou militante e dirigente da CUT nacional e sou militante e dirigente do Partido dos Trabalhadores. Como eu falei aqui no início, eu faço parte de uma coordenação nacional da setorial de logística do Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Quero começar primeiro com um evento mais antigo, né, que foi em 2012, essa tão falada foto por todos os dirigentes progressistas que utilizam esse argumento muito
muito errado, que você até colocou aqui, abrindo aspas, que os trabalhadores de Correio têm que se ferrar porque queimaram a bandeira. Eu acho que a primeira coisa que tem que ficar claro é esse processo da queima da bandeira, que é injustificado a queima de bandeira de qualquer, de qualquer partido, ou entidade. É muito errado, você ataca diretamente a identidade de luta dessa entidade e a gente não pode permitir isso acontecer, porque é coisa de fascista. Nós vimos aí no último dia 8 como se compõe fascista. Ataca as instituições, essa questão toda. Então, esse evento aconteceu em 2012, após a campanha variável, que foi muito dura para nós. Agora, o peixe vem na frente do Correio, embora o Ministério da Comunicação do PT dirigido pelo Neymar. Foi uma campanha muito dura, onde uma parte dirigentes, os dirigentes da empresa, também os dirigentes, a parte dos dirigentes sindicais, que culminou no julgamento aqui no TSE, naquele momento, após 11 anos, pelo presidente Lula, foi a primeira vez que se viu defendendo de um tribunal de fontes gerais. Foi claramente defendido pela direção da empresa, sob o comando do PT. Tem que deixar aqui, embora seja petista, a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, foi defendido pelo dirigente da empresa no julgamento que se concretizasse o desconto dos dias. Após o julgamento, uma minoria de 8 pessoas, você pode pegar a foto lá, você vai ver, 8 pessoas sacaram a bandeira do PT, e aí foi uma questão orquestrada por um grupo político, né, de oposição ao PT naquela época, né, e falaram, tem que queimar a bandeira, insuflando os trabalhadores. E aí, uma parte, inclusive, era militante desse grupo político organizado, né, que se organiza em partido e se organiza também numa central aí. E aí tacaram fogo. Essa foto a gente carrega até hoje, como se a gente, todos os funcionários dos Correios tivessem tacado fogo naquela bandeira e como se todos fossem contra. Então, isso não é verdade, foi um fato isolado e a gente tem que entender esse contexto histórico. E os dirigentes que se falam progressistas não podem ter o mesmo comportamento que os dirigentes fascistas, de atacar, agredir, sem refletir. Então, eu vejo muito dirigente de partido, de central, falando que os trabalhadores de Correios mereciam ser privatizados pela queima da bandeira. O que não justifica, porque nós temos muitos trabalhadores que estão ligados a campos democráticos, progressistas, dentro dos Correios, de vários partidos, e não tem esse entendimento que tinha que queimar a bandeira. Segundo lugar, a questão de 2018. 2018 foi um fenômeno na ignorância humana brasileira. Vamos ser honestos aqui entre nós, dialogando com todos que estão nos assistindo. Não teve, você tinha dentro da sociedade de cada 10, 7 falavam que ia votar naquele energúmeno. E aí dentro do setor privado e do setor público. Dentro do setor privado. E aí eu digo isso porque os trabalhadores de Correio ficaram estigmatizados por um vídeo no CDD chamado Centro de Distribuição Odete, Maria Odete, em São Paulo, onde fizeram uma enquete. É Haddad, é Ciro, é mito, aí o pessoal gritava mito. E ficaram estigmatizados. Mas teve funcionário público em peso e empregado público, eu posso afirmar, porque eu conheço a máquina pública por dentro, inclusive em Brasília, dentro dos ministérios, a gente roda muito, né, para resolver as questões de Correio, estavam tomados por esse sentimento antipetista e reacionário de Bolsonaro e votaram Bolsonaro. Bolsonaro não ganhou a eleição apenas com o voto dos trabalhadores dos Correios. Bolsonaro não ganhou a eleição apenas com o voto
das pessoas da classe dominante econômica desse país. Ele ganhou a eleição com voto de preto, de mulher preta, homem preto, periférico, trabalhador, de baixa renda, vulnerável, de homossexuais, do movimento LGBTQIA+. Ele ganhou a eleição com o conjunto da sociedade que estava ou, naquele momento, alienado ou tinha convicção que ele fosse o melhor. Porque tinha muita gente que se espelhava, se sentia à vontade com o que Bolsonaro, se sente à vontade até hoje, com o que Bolsonaro representa. Nada mais, nada menos, foi a fuga do armário dos monstros que estavam guardados dentro da sociedade brasileira. A intolerância, o racismo, a discriminação, todo esse processo anti-comportamento social estava representado numa parcela e estava guardado, reprimido, que vieram votar no Bolsonaro. Então não pode delegar aos trabalhadores dos Correios apenas essa responsabilidade, como alguns dirigentes de partido, alguns dirigentes de sindicatos central fazem. Se pegar dentro dos sindicatos, teve gente que votou em Bolsonaro. E sindicato é o quê? É uma entidade classista que defende pautas corporativas, mas também defende pautas progressistas. E teve dirigente de sindicato defendendo Bolsonaro, como teve dirigente de sindicato defendendo Aécio em 2014. Mesmo o cara falando que ia privatizar os Correios. Que o Bolsonaro, o que eu costumo dizer, ele não enganou a ninguém o que ele ia fazer no país. Ele era o maior reprodutor contra os adversários dele de mentira, de fake news. Mas o plano que ele tinha para afundar o país, entregar o Brasil na mão das classes, né, dominantes da elite brasileira, ele sempre deixou claro. Ele falou que ia vender tudo, que ia privatizar. Ele falou que ia acabar com os quilombos, onde um negro, uma negra, representava uma arroba de boi. Ele falou que ia acabar com os indígenas. E nós estamos vendo aí a tragédia Yanomami. Ele disse que os garimpeiros iam poder garimpar. Ele disse que os caras que desmatavam iam poder desmatar. E mesmo assim a população votou nele. Então é um fenômeno a ignorância que aconteceu no Brasil. E que boa parte ainda está tomada nesse fenômeno, com todo respeito. E que nós vamos ter que utilizar as políticas públicas de reconstrução desse país para disputar mentes e corações dessas pessoas que ainda estão cegas. Uma parcela você não tira, porque uma parcela realmente é igual ao Bolsonaro, é mesquinho, é mau, é pessoas que não têm senso de coletividade em sociedade. Essa parcela você não resgata. Mas tem uma parcela aí que é resgatável, que estava totalmente ludibriada, enganada com o modo operante do Bolsonaro, daquele negócio, não, que ele fala desse jeito, mas ele é uma pessoa boa. Bolsonaro saiu dos porões, dos esgotos da política brasileira para ser presidente. Bolsonaro era considerado o último escalão, o resto, o churume do Congresso. Ele era considerado o churume do Congresso. Mas, por esse fenômeno da ignorância, a máquina da mídia aberta, operando numa política antipetista, criminalizando os movimentos sociais, criminalizando o movimento sindical, conseguiu que ele tivesse a maioria dos votos em 2018. O que não aconteceu em 2022. Porém, vivenciamos de perto esse perigo. Todo mundo aqui acompanhou. E o que é isso? Isso, na verdade, é um processo de despolitização, de alienação do governo federal ter que se portar agora, né, processo de reconstrução do país, como um governo que vai sim construir políticas afirmativas, políticas sociais afirmativas, mas vai dizer para a população que essas políticas são construídas por um governo que tenha sensibilidade social para fazer desse país um país digno de todos e todas, para todas. É isso. Eu acho que ele caiu. Vou esperar ele voltar. Falo pra caramba, quem está nos ouvindo aí, me desculpa, mas é um assunto que a gente precisa tratar com uma extrema seriedade, que é essa questão da tentativa de golpe constitucional e golpe de força que aconteceu no dia 8. Eu fico bastante indignado e por isso acabo me exaltando e me alongando nas minhas falas. Mas é isso, eu vou esperar o Guilherme aí e fico aqui depois para ver os comentários. Opa, Guilherme, voltamos. estou falando aqui que eu concluí, porque tem um assunto
eu acabo me indignando e falo bastante, mas era isso que eu queria colocar, porque não está só na questão de Correio, está numa questão de comportamento social desse fenômeno que tomou o país, tá bom? Maravilha! Eu peço aí desculpas aí da minha queda aqui do. Deu um problema aqui pontual aqui no Google Chrome, mas aqui já estou aqui de volta. Então acho que é isso aí, pessoal, né? Estamos aqui encerrando aqui mais uma entrevista aqui com o Emerson Marinho, né, secretário aí da comunicação da FENTECT, né, Federação aí dos Trabalhadores dos Correios, né. Quero aqui primeiramente agradecer a ele pela participação, né, achei que foi um papo bastante interessante, bastante bom aí, né, que foi feito, foi realizado. E passa a bola aqui para ele fazer as considerações finais. Guilherme, quero agradecer em nome da nossa federação esse espaço de importante debate aqui ao programa Mesa de Debate. Agradecer a você o convite que me fez, se eu não salvo engano, no finalzinho de dezembro, a gente vem tratando desse convite aí. Hoje tive alguns problemas técnicos também para entrar, mas acabou dando certo. Agradecer a todos que nos acompanharam e quem vai depois. Dizer que nós, dos Correios, queremos voltar a fazer nossa empresa, a ser uma empresa de excelência nacional, mas, sobretudo, uma empresa de desenvolvimento socioeconômico desse país. Participar ativamente da reconstrução desse país, não só com inclusão de cidadania, mas também de desenvolvimento social através da infraestrutura nacional, como a maior empresa de logística do Brasil e da América Latina. Nós, de Correios, sabemos fazer logística, sabemos fazer Correios, e por isso nós estamos aí à disposição do governo federal e da sociedade brasileira para implementar o que há de melhor e que nós pudermos servir a essa sociedade que penou tanto nos últimos 6 anos. Quero aqui finalizar dizendo que foi um prazer muito grande, que nós estamos à disposição, e dizer, aonde tem Correios, tem Brasil. Aonde tem Brasil, tem Correios. Seguimos firme na nossa luta, sempre em defesa de uma empresa pública, soberana e de qualidade para a população brasileira. Obrigado. Então, né, mais uma vez aqui agradecendo ao Emerson, também agradecendo a você que estiver nos assistindo ou que vai nos assistir ainda, muito obrigado. Né, né, de encerrar aqui a live, quero aqui lembrar do nosso Pix, né, 385.007.02800, conforme vocês podem ver, aqui é um CPF. E por que aí do nosso Pix, né? Nós somos uma mídia independente, né? Não dependemos de financiamento nem do Estado e nem do capital privado, e também não queremos isso, né? Vale a pena, é importante lembrar aqui. E independência, né, política também implica independência financeira. Então, né, para que a gente continue fazendo aqui o nosso trabalho, né, fazendo aqui as entrevistas, como a gente fez aqui com o Emerson, também com o Kleber hoje de manhã, mas também para que a gente consiga aí cobrir os eventos que o Mesa de Debates faz, seja aqui em São José, seja aqui também em São Paulo, né? A gente depende aí desse financiamento para poder continuar aqui o nosso trabalho. Então colaborem, né, com o Mesa de Debates, você que nos acompanha, né? Pode ser aí por qualquer quantia aí, né, que você julgar que possa dar ou que julgar que o canal mereça, né? E também não se esqueça também de se inscrever no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, o nome aqui do nosso canal. Sua inscrição, seu like, seu compartilhamento também ajuda aí a fazer o canal crescer. Nós que somos uma mídia independente, né? Precisamos aí do seu apoio, né? Do seu engajamento para o YouTube, inclusive, entender que esse vídeo é importante.
E também, né, curta a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo um Pouco, onde estão as lives, né, e outros materiais. E siga a gente no Instagram, Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho vai ter outra live, né? Só vai dar o tempo aí de eu almoçar e voltar, né? Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo e fui.